Olá, queridos amigos. Vamos continuar o nosso estudo. O tema de hoje tem que ver com relação às lágrimas de Jesus. A história aconteceu um dia como hoje, era um domingo, quando aconteceu a história que vamos ver. Eu lhe convido que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41. E disse assim: Quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Sabem, queridos amigos, Jesus era um ser humano assim como você e como eu. Jesus tinha sentimentos. E em muitas oportunidades ele expressou a sua dor através das suas lágrimas. Especialmente os evangelhos registram 3 momentos quando Jesus chorou. A primeira delas é quando um dos seus melhores amigos, que era Lázaro, ele estava morto, Jesus foi para ressuscitá-lo, e antes de acontecer o milagre da ressurreição, Jesus chorou, porque Jesus, ele é uma pessoa maravilhosa e ele sente a dor das pessoas que estão ao seu redor sofrendo. Ele viu a dor que havia no coração de Marta, de Maria, ele era um amigo, e é por isso que sentiu essa dor e ele chorou. O segundo momento, quando ele chora, é no momento do seu martírio. Jesus estava na sua agonia, no jardim do Getsemane, e nesse momento ele começa a suar gotas de sangue, inclusive, mas não era só isso, também havia lágrimas. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, ali nos diz que Jesus, além de suar gotas de sangue, ele chorou, derramou as suas lágrimas. E agora aqui o Evangelho de Lucas, ele nos disse que enquanto Jesus se aproximava da cidade de Jerusalém, Jesus chorou. Era a última vez que Jesus estava chegando em Jerusalém. Ali aconteceriam os eventos finais da sua vida. Era um domingo, um dia como hoje. É por isso que as pessoas chamam, né, o domingo de Ramos. E é ali que Jesus vai derramar. Agora, ele derrama aqui as suas lágrimas. E a gente deveria se fazer algumas perguntas. Por que Jesus chorou quando ele chegou em Jerusalém? Havia motivos, de fato, para ele derramar as suas lágrimas? Aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, a página 580, disse o seguinte: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um imperfeito símbolo ou uma leve representação da sua vinda nas nuvens do céu, com poder e glória, por entre aclamações dos anjos e o regozijo dos santos. O contexto no qual Jesus chora é que ele vai entrar em Jerusalém, é a famosa entrada triunfal de Jesus. Ele vai ser assim aclamado como rei. Há uma multidão de gente que está gritando, vibrando aí e falando coisas bonitas. Então é nesse contexto que Jesus entra em Jerusalém. Agora disse que essa história é uma leve representação daquilo que será a segunda vinda de Jesus. Assim como Jesus vem em Jerusalém, isso representa o momento quando Jesus vem do céu para levar seu povo para o céu. Agora, as coisas, os detalhes que estavam acontecendo em Jerusalém são os mesmos detalhes, as mesmas situações que estão acontecendo hoje em dia. E ali estão os motivos pelo qual Jesus chorou. E é isso que eu quero estudar com vocês nessa oportunidade. O primeiro motivo pelo qual Jesus chorou parece até ilógico, porque era um momento quando todo mundo estava comemorando, todo mundo estava gritando, vibrando: Jesus, filho de Davi, Hosana, Hosana nas alturas. Todo mundo feliz, todo mundo comemorando, e Jesus chora. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 37. Ali diz o seguinte: quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Nessa semana, era uma semana especial em Jerusalém, estava se comemorando a semana da Páscoa, também se comemorava a festa dos pães asmos, a festa das primícias. Então, havia muito movimento na cidade.
Muitos israelitas que moravam em terras distantes vieram a Jerusalém só para comemorar a Páscoa, esse momento especial. E toda essa multidão de pessoas que estavam ali começaram a tratar Jesus como rei. Diz que as pessoas se alegravam em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Todo mundo está comemorando e Jesus chora. Sabe por que Jesus chorou? Porque Jesus viu a superficialidade dessa alegria. Jesus sabia que isso era apenas de boca para fora, mas para dentro era totalmente diferente. Por dentro, a maioria das pessoas não sabiam aquilo que era compromisso com Deus. Por dentro, as pessoas nem estavam aí com as coisas de Deus. A mesma coisa que acontece hoje em dia. Hoje em dia nós vemos muita gente vibrando, comemorando, mesmo em períodos de pandemia, tem gente fazendo festa, se reunindo, querem desfrutar uma alegria aqui, aquilo, mas tudo isso muitas vezes é superficialidade. É só de boca para fora. Mas por dentro, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão passando por seus dramas, as pessoas estão tendo casamentos se acabando, a doença chegando, mas eles querem mostrar outra cara, querem mostrar outra aparência. Mas Jesus não vê aquilo que o ser humano vê. Jesus vê aquilo que o ser humano não consegue ver. Jesus vê o coração. Jesus vê os nossos dramas. Por trás dessa alegria, Jesus via o pecado, o sofrimento na vida dos israelitas. É por isso que Jesus começa a chorar, porque ele vê a incongruência entre a alegria e a dor, o drama que eles enfrentavam de fato. Segundo motivo, todas essas pessoas que gritaram Hosana, Hosana nas alturas, ele é o rei, quase todas, uma semana depois, ou em menos de uma semana, eles gritaram e clamaram pela morte de Cristo Jesus. Aqui no livro de Mateus capítulo 27, versículo 21 até 23, diz assim, ó. Então o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles, queremos a Barrabás. Perguntou-lhes Pilatos, e o que eu vou fazer com Jesus a quem vocês chamam o Cristo? E todos responderam, crucifica-o, mata-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o, crucifica, mata Jesus. Sabem, queridos amigos, essas pessoas aqui que estavam pedindo a morte de Jesus, que estavam pedindo a crucifixão de Jesus, eram as mesmas pessoas que em menos de uma semana, em um domingo, estavam clamando glória a Deus, aleluia. Eram as mesmas pessoas que tiraram os seus mantos, colocaram ali no caminho. Eram as mesmas pessoas que cortaram os ramos das palmeiras e balançavam enquanto Jesus chegava em Jerusalém. Eles estavam gritando glória a Deus, aleluia, mas agora estavam pedindo a morte de Jesus. Estavam pedindo a crucifixão dele. Então Jesus via isso. Jesus viu que, na verdade, essas pessoas que estavam gritando felizes não eram discípulos. Eram apenas fanáticos, mas não era gente convertida. Jesus sabia que essas mesmas pessoas que agora estavam aí o louvando, em poucos dias estariam pedindo a sua cabeça. Aqui no livro História da Redenção, na página 221, confirma aquilo que eu estou estudando com vocês. Diz assim, uma grande multidão seguiu o Salvador até o Calvário. Muitos iam zombando e injuriando. Apenas uns poucos dias antes, no domingo de Ramos, que nós chamamos, eles o aclamaram com alegres hossanas e agitaram as suas palmas quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém. Mas muitos que haviam gritado em seu louvor, porque era popular fazer assim, agora se avolumavam com o clamor, crucifica-o, crucifica-o. E é por isso que Jesus chorou. Hoje em dia temos muita gente que fala de Jesus, vibra por Jesus, canta de Jesus. Nunca houve tantas músicas evangélicas, música gospel, que falasse tanto de Jesus. Nunca houve um período onde houvesse muitas igrejas. Nunca houve um período onde houvesse tantas pessoas que se chamassem cristãos.
mas Jesus também chora. Sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas, a maioria das pessoas que hoje em dia se chamam cristãos, eles vibram só de boca para fora, mas de fato não tem compromisso, não tem essa lealdade, essa fidelidade, essa dependência para com Jesus. Quando vem às vezes os primeiros problemas, ou diante das primeiras tempestades, são as pessoas que pulam fora, são as pessoas que negam Jesus. Quando chegam os problemas, em lugar de continuar firme nas promessas de Deus, abandonam os princípios, os ensinamentos que escolheram. Mas por quê? Porque nunca de fato tiveram uma raiz profunda, nunca tiveram um fundamento bem sólido com Cristo Jesus. Hoje em dia, queridos amigos, existem muitos fanáticos, mas existem poucos discípulos, seguidores de Jesus. Existe muita gente que vibra por Cristo, mas tem poucas pessoas que estão dispostas a colocar a sua vida ao serviço de Cristo. E é por isso que Jesus chorou. Nós vivemos numa época onde de fato existe uma falta de compromisso com as coisas de Deus. Que você seja diferente. Que você não seja do grupo de pessoas que em um momento vibra por Jesus e em outro momento vai pedir a cabeça dele. Que você seja o grupo de pessoas que nos momentos fáceis e difíceis você confia e depende plenamente de Jesus. Terceiro motivo pelo qual Jesus chorou. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Disse assim, Jesus chegou em Jerusalém, disse que depois que Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Lhes perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Sabem, em Jerusalém estava o famoso Templo de Salomão ou o Templo de Davi. Ali foi construído o santuário. Vocês devem lembrar muito bem que quando o povo de Israel esteve caminhando lá do Egito para Canaã, houve um tabernáculo, um santuário que se construiu no deserto. Ali estava a presença de Deus e ali aconteciam os sacrifícios. Só que quando eles chegaram na terra prometida, a Canaã, não se usou mais esse santuário transportável, mas se construiu um templo especial com as melhores pedras, um templo maravilhoso, uma das maravilhas daquela época. E quem construiu foi especialmente Salomão. Só que esse templo depois passou por períodos difíceis, foi destruído, depois foi reconstruído. E na época de Jesus, Herodes ele tinha mandado assim tentar melhorar o templo de Jerusalém. Era ainda assim uma maravilha, obviamente, não era do jeito que era na época de Salomão. Perdeu toda essa glória que havia. Mas nos templos de Jesus ainda era uma maravilha. Era um templo bonito, maravilhoso. É como se hoje em dia fosse talvez um dos lugares mais bonitos que as pessoas gostariam de visitar. O templo de Jerusalém era o orgulho nacional. Todos os judeus se sentiam orgulhosos ao ver a maravilha do templo. E é por isso que quando Jesus chega aí com seus discípulos, eles saíram do templo e disse que os discípulos começaram a lhe mostrar as construções. Olha, Jesus, o templo que nós temos. Olha aqui esse santuário. Olha onde acontece o sacrifício. Esse é o templo de Deus que nós temos. É o nosso templo, é o orgulho nacional. E é nesse contexto que Jesus lhes disse, olha, eu lhes garanto, não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso vai ser derrubado. Vocês estão felizes, estão orgulhosos pelas coisas materiais? Tudo isso vai ser destruído. Jesus chorou, queridos amigos, porque ele viu que no coração das pessoas, incluindo nos seus discípulos, não estava o reino de Deus. Nos seus corações estavam as coisas materiais, as coisas terrestres. Em lugar deles focarem nas coisas celestiais, nas coisas maravilhosas que estão lá em cima, eles ficaram focando nas pedras desse templo, nas coisas materiais. E é por isso que Jesus chorou, porque a visão dos discípulos e das pessoas estava embaçada. Hoje em dia nós vemos tanta gente mais preocupada em focar nas coisas materiais. Vemos tanta gente preocupada em construir a sua casa, ganhar dinheiro. Tem gente que prospera e quer prosperar mais e mais. Esquece a família, esquece o aspecto espiritual.
Hoje em dia vemos muita gente que estava na igreja louvando a Deus, servindo a Deus, mas hoje por causa do dinheiro, por causa das questões materiais, venderam seus princípios, se afastaram dos caminhos de Deus. E Deus fala a mesma coisa, né, que falou naquela época. Vai chegar um momento que não vai ficar pedra sobre pedra. Todo esse mundo vai ser destruído. Esse mundo vai ser destruído totalmente. Não vai ficar pedra sobre pedra. O que a gente investe e gasta a nossa vida nas coisas materiais? Esses dias eu visitei uma pessoa maravilhosa, uma irmã da igreja. Ela decidiu se batizar e ela me disse assim: pastor, antigamente eu pensava muito em construir minha casa, coisas materiais. Hoje, pastor, eu vejo só o céu. No meu coração, o céu tem as coisas celestiais. E é isso que Jesus quer na nossa vida. Não estou dizendo aqui que você não deva trabalhar, construir, estudar, nada disso. Você tem que fazer. Mas o mais importante no seu coração, o maior orgulho tem que ser o aspecto espiritual. Deus precisa estar na sua vida. Não seja como o povo de Israel, orgulhosos pelo templo do Senhor, mas eles não tinham o Senhor. E é por isso que precisamos passar por uma reforma. Precisamos focar mais no aspecto espiritual e menos nas coisas materiais. É por isso que Jesus chorou. Próximo motivo está aqui em Lucas capítulo 19, versículo 42. Jesus disse assim: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Enquanto Jesus vê Jerusalém e ele chora, ele disse: olha, se você conhecesse ao menos este dia. Se você conhecesse de fato as coisas que você precisaria, as coisas seriam diferentes. Mas você, Jerusalém, você que é a cidade de paz, você não conhece. Você que teve tantos privilégios, você não conhece o Senhor. Vocês estão mais preocupados no templo. Mas, se vocês conhecessem o Senhor desse templo. Queridos irmãos, se nós conhecêssemos as maravilhas do nosso Deus maravilhoso. Aqui o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 3, disse assim: o boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece o seu dono. E conhece, disse aqui, a sua manjedoura. Mas Israel, meu povo, não tem conhecimento, meu povo não entende. Isaías compara e disse: olha, até o boi e o jumento sabem aonde é seu lugar, sabem quem é seu dono, mas Israel, os filhos de Deus, não o reconhecem. O povo não sabe quem é seu Deus. Tem muita gente, queridos amigos, que sabe muito bem sobre a Bíblia, mas não conhecem sobre o Senhor da Bíblia. Tem muita gente que sabe de cor o Salmo 23, mas não conhecem o pastor do Salmo 23. E é por isso que Jesus vê Jerusalém e disse: se você soubesse, se você conhecesse, de fato, as coisas seriam diferentes. Porque Israel estava vivendo numa religião superficial. Estavam enganados por causa das suas tradições, seguindo coisas insignificantes, coisas que não contribuíam em nada para a sua salvação. Os líderes religiosos, que deviam ser um exemplo, brigando um contra o outro, procurando o tempo todo algum detalhe para tentar fazer cair Jesus. Jesus disse: se vocês conhecessem. Eu digo nesse momento para você: você conhece de fato quem é Jesus? Você tem experimentado isso? Por que a gente deveria se desesperar? Por que a gente tem que viver sem esperança? Por que a pessoa tem que viver se lamentando? E se essas pessoas conhecessem quem é Jesus? Se essas pessoas experimentassem a presença de Jesus? É por isso que Jesus chorou. Porque as pessoas não tinham conhecimento. E eu te desafio nesse momento para que você tenha essa experiência especial com Jesus. Que você experimente de fato quem é Ele. E, além disso, Jesus chorou porque Jerusalém era a cidade dos privilégios. Mas eles não souberam aproveitar. A glória de Deus esteve em Jerusalém. Lá no templo se manifestava a famosa Shekinah, a presença de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus foi pregada lá em Jerusalém. Deus enviou profeta após profeta.
Deus enviou inclusive o seu próprio filho Jesus para pregar a mensagem, mas tanto os líderes quanto a população aí de Jerusalém, os cidadãos, eles não aproveitaram todos esses privilégios. Eu te pergunto nesse momento, quais têm sido os grandes privilégios que Deus tem colocado na sua vida? Você tem sabido aproveitar isso? Tem muitos jovens que têm o privilégio de ter seus pais na igreja, lhes chamando para a igreja, lhes convidando. Vocês estão aproveitando esse privilégio? Vocês sabiam que tem muita gente que não tem esse privilégio? Tem muitos jovens que gostariam de ter uma palavra de ânimo, um convite da parte de seus pais para ir para a igreja e não tem? E você está aproveitando esses privilégios? Muitos de nós nascemos num lar cristão, num berço já da igreja, praticamente. Temos aproveitado esses privilégios? Muitos de nós conhecemos as grandes verdades das Escrituras. Muitos de nós estudamos a Bíblia. Muitos de vocês têm feito estudo bíblico. Você está aproveitando esses privilégios? Você tem ouvido a voz de Deus desde que você é pequeno? Você está aproveitando esse privilégio? Ou será que você está fazendo a mesma coisa que fez Jerusalém? Tampar os ouvidos e deixar de ver aquilo que é o essencial. Por favor, aproveite os privilégios que você tem. Teu esposo é da igreja? Que bênção, olha. A maioria das pessoas não tem esse privilégio. Tua esposa está na igreja, é uma mulher dedicada, firme aos caminhos de Deus. Que privilégio. A maioria das pessoas não tem isso. Tem muitas mulheres que focam só nas coisas materiais, nas festas, naquilo que não presta. Tua esposa está na igreja servindo a Deus. Tua esposa ora todos os dias. Tua esposa é uma mulher exemplar. Você tem aproveitado esse privilégio? Você tem agradecido a Deus por causa desse bênção? Aproveite. Não seja como Jerusalém. Jesus chorou porque ele deu tantos privilégios, tantas oportunidades, mas lamentavelmente Israel rejeitou todas elas. Finalmente, em Lucas capítulo 19, versículo 43 e 44, disse assim: Porque dias virão sobre ti, Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão, a ti, a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus disse: olha, agora está tudo bem com vocês, mas vem dias difíceis, onde vai ser destruído o templo, teus inimigos vão te cercar, você vai ser destruído, teus filhos vão ser assassinados. Tem dias difíceis que vêm. Vocês acham que vai ficar tudo do jeito que está assim? Não, tem dias difíceis que estão chegando. E isso se cumpriu, queridos amigos, irmãos, no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 veio o exército romano, sitiou Jerusalém, e depois de sitiá-la, os soldados entraram e começaram a matar toda pessoa que estava no seu caminho. Morreram milhões de pessoas. As ruas de Jerusalém era, por exemplo, não sei se você já deve ter visto que quando cai uma chuva, como que fica a rua? Tudo alagada de água, né? É desse jeito que ficou Jerusalém, só que não era água, era sangue. Todas as ruas estavam cheias de sangue, muita gente morreu, crianças, homens, mulheres. O templo foi totalmente destruído. Queridos amigos, Jesus viu que Jerusalém estava caminhando rumo à destruição. Jesus viu o que os outros não viam. E é por isso que Jesus chorou, porque ele fez de tudo para poder salvar. Mas os habitantes de Jerusalém rejeitaram tudo isso. Jesus hoje em dia vê que esse mundo um dia vai ser destruído. Esse mundo vai acabar. As pessoas tem muita gente que não tem essa visão, não tem esse entendimento. Pensam que vai estar tudo bem, do jeito que está, vai ser como sempre. Não, esse mundo vai se destruir. E Jesus chora porque as pessoas que deviam colocar seus olhos em Deus, as pessoas que se deviam voltar para Cristo, antes dessa destruição final desse mundo, muitas vezes estão focadas em outras coisas. As pessoas não enxergam, as pessoas não veem. Mas Deus, no seu infinito amor, mais uma vez, chama para você para o caminho da verdade e da justiça. Mais uma vez Deus fala e diz para você: olha, o único caminho é o caminho que eu estou te oferecendo. Caminha por aqui.
Jesus chorou porque as pessoas não aproveitaram essa chance. Eu pergunto para você nessa oportunidade: você gostaria de aceitar essa chance que Jesus está te dando? Você gostaria de permitir que Jesus entre na sua vida, entre na sua família? Você gostaria de aproveitar essas oportunidades? Então vamos orar juntos para que Deus venha restaurar a nossa vida. Eterno Deus, querido Pai, sem Ti nada somos e nada podemos. Nós não queremos ter uma religião superficial. Nós queremos, Senhor, ter uma religião verdadeira, uma religião que nos transforme. Nós queremos ter, Senhor, o caminho pelo qual devemos seguir, avançar junto com os nossos seres queridos. Por favor, querido Deus, não desista de nós. Muitas vezes temos desistido de você, temos talvez, Senhor, olhado para as coisas materiais, mas nesse momento estamos aqui, Senhor, para te servir. Por favor, venha restaurar os nossos lares, venha restaurar nossa família. Por favor, Senhor, nos salve. Colocamos a nossa vida na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nos encontramos no nosso próximo estudo, viu? Até mais.